Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza. Mais uma vez, o programa Medicina em Destaque está no ar, trazendo para você aqueles operários da medicina, aqueles que fazem da medicina um caminho de prevenção de doenças, um caminho de tratamento, um caminho de consolo àqueles que são portadores de patologias. Trazemos estes profissionais aqui para levar até você informações, curiosidades. No dia de hoje nós estamos aqui com um cirurgião cardiovascular, ele é conselheiro do Conselho Regional de Medicina, ex-corregedor e atualmente vice-corregedor do Conselho Regional de Medicina, professor universitário e também que leciona muitas disciplinas, um amigo pessoal, posso dizer assim. Estivemos há poucos dias em um evento no interior do estado e durante este evento nós tivemos a oportunidade de direcionar esse programa de hoje, é um tanto quanto diferente, mas que desperta o interesse em você, telespectador, que desperta esse interesse em você, acadêmico de medicina, em você, médico, porque o tema traz muito sobre a publicidade médica, sobre propaganda médica. E eu aproveitei dentro dos meus livros de cordéis e peguei lá o Daudete Bandeira, que ele diz assim sobre publicidade: tem anúncio que aplica uma frase impactante, um slogan, uma figura, um desenho interessante que desperta a atenção pela forma de expressão, outdoor, faixa, cartaz, rádio, TV e panfleto, jornal, revista, folheto, internet e outros mais. Com vocês, professor Alfredo Aurélio, muita alegria em tê-lo aqui conosco, desenrolar aquela conversa profícua que tivemos e tomamos como ideia falar sobre publicidade médica. Muito obrigado pela sua vinda ao nosso programa. Gerson, nós ficamos bastante lisonjeados de poder participar desse programa seu, que já é uma marca, tanto para a sociedade como para a medicina, os médicos e os estudantes, que sempre trazem coisas importantes, mas nesse contexto de uma conversa quase que casual, que deixa a gente bem tranquilo com a sua acolhida, né? E tendo chance da gente apreciar o seu cordel, né? Você é um cordelista também, um poeta, um escritor, então é sempre um prazer. Nós temos como rito para todos os convidados, falar um pouquinho da sua vida, não é? Pessoal, você é filho único, quantos são na sua prole e quando nasceu a ideia de ser médico? Eu sou filho de um único casamento, do meu pai e de minha mãe, sou filho único, fui meio mimado, mas ao mesmo tempo muito amado, né? Muita coisa na minha vida do ponto de vista de postura, talvez da necessidade de se sentir seguro em algumas fases da vida, principalmente na medicina, né? Porque a medicina exige muito um equilíbrio e uma segurança do que se está fazendo. Eu devo a esse amor que foi exagerado de Teófilo, meu pai, advogado, e da minha mãe, professora, dona Jacira, do lar. Eu sou filho único, mas tive anexados algumas figuras, irmãos de minha mãe, sobrinhos de minha mãe, que foram criados comigo. Havia na vida, os meus pais tentaram ajudar pessoas e isso eu convivi com esse lado de acolher outras pessoas que não eram do sangue. E por conta da felicidade atual que tenho, me sinto um homem muito feliz, realizado, graças a Deus, foi por conta desse exagero de amor paterno e materno. Não é exagero,
fazer aquilo que gosta. Seus pais assim fizeram e deram conta, né, da responsabilidade. Mas a ideia de ser médico, quando teve início? Eu sempre tive uma tendência de tentar ajudar as pessoas. E sempre fiquei fascinado da possibilidade de não ser uma ajuda material, de ser uma ajuda para a pessoa continuar vivendo, seja de qualquer forma. Então, a medicina, eu me identifiquei muito através de relatos, histórias, filmes, de quando eu era até 10, 12 anos, e tive essa convicção muito, muito precoce. Com os 13, 14 anos, eu já dizia que queria ser médico. E aí restava agora lutar, né, estudar, e para ver se eu conseguia ser parte dessa dileta profissão. Como disse o professor Genival Veloso, não basta ser médico para ser um bom clínico, não basta ser médico para ser um bom legista, não basta ser médico para ser um excelente cirurgião cardíaco. Né? De onde nasceu essa ideia de ser cirurgião na área da cardiologia? Eu acho que pode ter tido alguma coisa a ver. Eu perdi meu pai com 15 anos e meu pai morreu de cardiopatia, naquela época sabidamente uma coronariopatia, mas que ainda em Alagoas se iniciando. Meu pai um pouco rebelde quanto a se submeter aos procedimentos médicos, se deixou levar por essa vontade, aceitou apenas o tratamento medicamentoso e o tratamento dele deveria ser cirurgia. Então, talvez isso no subconsciente tenha colocado, e porque a cirurgia em geral, não só a cardíaca, sempre me fascinou da possibilidade da gente penetrar fisicamente nas pessoas, retirar o seu incômodo e essas pessoas voltarem com qualidade de vida, e independente de ser cardíaca. Então foi uma paixão também da especialidade cirúrgica. Maravilha. Bom, no exercício da medicina, nós muitas vezes nos sindicalizamos, né? Vamos lá junto com o Sindicato dos Médicos lutar pela categoria, mas existe uma instituição médica na qual essa instituição que aproximou eu e você, que é o Conselho Regional de Medicina. Há quanto tempo é conselheiro e qual foi a sua experiência em ser corregedor? Eu estou como conselheiro suplente desde 2007, ou 2008. Desculpe, mais ou menos 2000. Cheguei em 95, então lá vai 22 anos de conselheiro. Foi um local que eu me identifiquei bastante, mas não era só isso o necessário, né? A gente precisou submeter a processos eletivos, né, durante esses 20 e poucos anos, e a gente teve a sorte, o prazer e a satisfação de representar os médicos em todas essas gestões dessas mais de 2 décadas, e eu fui me aperfeiçoando em ser conselheiro, que também é um sacerdócio, haja vista que nós não estamos interessados em nenhuma recompensação financeira ou qualquer que seja, é uma dedicação. E aí vai a minha homenagem a todos os conselheiros que foram e que estão conselheiros, né, que é uma dedicação de uma parcela da sua vida a isso. Essa paixão foi tão avassaladora, né, que eu me identifiquei muito com os processos judicantes dos conselhos de medicina, e que me levou a fazer direito. Após isso, após já está com uma situação estável na medicina, e que me serviu apenas para eu estudar e conhecer os fatos da vida civil médica. Inclusive, a inter-relação, né, de um fato jurídico e de um fato médico como experiência. Bom, mas dentro de uma área, lá, de uma atividade judicante, mas também uma atividade pedagógica que tem o CRM, além da atividade administrativa,
Você se destacou, juntamente com outros, como Emanuel Forte, Alceu Pimentel, doutora Márcia Rebelo, doutor Joséane, na questão da publicidade médica. Não é? E o que é a publicidade médica, né? E como essa publicidade ela está hoje nas redes sociais. Esse é um assunto bastante atual e bastante sólido, e a gente até agradece de você lembrar esse tipo de assunto. A sociedade evoluiu, né? Nós estamos em constante evolução. Nós estamos na era da informação. E o CFM, preocupado com as relações do médico com a propaganda, com a mídia, com os marketings, ele editou em 2011 uma resolução 1974-2011, que teve como principal relator o conselheiro atual, terceiro vice-presidente do Conselho Federal, Dr. Emanuel Fortes, uma resolução bastante inovadora para fazer com que a medicina, essa profissão que tanto causa curiosidade, né, e é tão querida pela mídia em geral, pela imprensa, não só os pontos positivos, mas os pontos negativos também, com que os médicos eles convivessem com essa evolução da informação, da tecnologia, mas vivesse lastreado nas bases dos princípios e das normas do Código de Ética Médica. A medicina é uma profissão que é a que mais invade o ser humano, mais do que qualquer outra de cunho social, das ciências sociais, das ciências biológicas, né? A gente invade a vida pessoal da pessoa, e a vida pessoal da pessoa é o maior patrimônio das nações, as que estão mais protegidas, tanto constitucionalmente, como do ponto de vista penal e do ponto de vista civil. E o CRM traz nessa resolução as normas dos éticas profissionais ao convívio do médico com essa possibilidade. Apenas para lembrar que nós somos chegamos a até ter vaidades, orgulho da nossa profissão, mas essa vaidade, esse orgulho tem que ser comedido. Há uma necessidade de um decoro do médico como profissional. Sim. Em se mostrar, em se relacionar com a sociedade em geral e os seus pacientes e os seus colegas médicos. E isso é uma preocupação atual do CFM. Lógico, em 2011, vocês imaginem que há 10 anos atrás, muita coisa nós não tínhamos. WhatsApps, Instagrams e etc. E você vê que é preciso sempre estar mexendo com a evolução, porque demanda em relação a direitos e deveres não faltam, professor. Sobre essa resolução, a 1974 de 2011, o que é que ela traz no seu bojo? As principais ideias hoje? O que é proibido e o que é permitido, assim, de uma forma sinóptica? De uma forma geral, a resolução traz primeiro a maneira correta dos médicos anunciarem-se como médicos. Existem normas específicas, inclusive o manual da CODAME, da Comissão de Assuntos Médicos, do Conselho Federal de Medicina, e aqui em Alagoas representada pelo nosso amigo e dileto conselheiro Joséane Grande, o qual a gente pede licença para falar sobre isso, já que ele é o nosso coordenador. Essa resolução, primeiro, traz a forma como você deve se apresentar nos cartões de visitas, nos receituários, nas propagandas de placas de clínicas e instituições. Traz também como o médico deve se comportar em relação aos eventos científicos, em relação a esta entrevista, que, apesar de ser científica, é veiculada em um ambiente privado e além dos muros geográficos de clínicas e hospitais. Sim. E aqui eu só poderia falar se fosse de ciência ou de normas, né?
É assim que o médico tem que se compor. Então, os médicos têm que ir a esses meios, Instagram, WhatsApp, YouTube, entrevistas, programas, devem ir, primeiro, zelando pela boa medicina. Segundo, que não deve dizer o que ele não é. Anunciar uma especialidade Não que ele não anunciar uma especialidade da qual ele não tem o registro de qualificação profissional, de especialidade. Porque pode confundir a sociedade. Dizer o que não é cientificamente comprovado. Não utilizar desse meio para angariar a clientela, para fazer concorrência desleal, evitar o sensacionalismo de utilizar o seu nome, o seu procedimento que faz para, em exageros fonográficos, midiáticos, se passar para a população que você é diferente porque faz aquilo. Verdade. Tudo tem que ser na base da ciência. A autopromoção, evitar a autopromoção porque pode confundir com a concorrência desleal. Traz também como as instituições devem utilizar as suas informações para propaganda. Cartazes, né? Para propaganda. E dizer, principalmente, a relação dele com seus pacientes e com a sociedade. A medicina é baseada em ciência pura, em ciência de evidência. Então, o médico só pode ir escrever um artigo, falar em televisão, quando aquilo está cientificamente comprovado. Pode dar a sua opinião, e aí entraria no tipo de evidência menor possível, mas sempre dentro em ciência. É como diz a figura aí, né? Que você seja a publicidade médica, siga a prescrição para não errar na dose. Às vezes uma overdose de uma publicação sobre si próprio, né? Informando a especialidade que não tem, dizendo o seu consultório, né? O contato telefônico, na verdade... Não pode haver essa... Não pode haver. Eu tenho uma pergunta aqui de uma acadêmica, não sei se chega a ser a primeira, mas pode colocar na ordem. José está lá solicitar, tecnicamente arrumando, mas a acadêmica Isabel, que é nossa aluna lá de Arapiraca, no curso de medicina da UFAL. Olá a todos, eu me chamo Isabel, sou estudante de medicina da UFAL Arapiraca e eu gostaria de entender um pouco melhor o que seria a autopromoção e o sensacionalismo que o Manual de Publicidade Médica pede que os médicos evitem em sua prática. Uma pergunta que nós estávamos exatamente falando. O sensacionalismo é exagerar, por exemplo, por uma técnica já consagrada, e o médico ir ao meio, à mídia, e dizer que aquilo é a coisa da última hora, onde na verdade já se está consagrado. É exagerar no tipo de tratamento que fez. A autopromoção é você apenas também exagerar em relação aos seus serviços, né? Você dizer, por exemplo, que você tem os melhores resultados, isso é uma forma de eu me autopromover, né? E isso está terminantemente proibido na Resolução 1974 e que é corroborada com a segunda, Gerson. Que em 2015 teve outra resolução que apenas fez pequenos ajustes e fez também a correção de termos, mas corroborando com a resolução de 2011. Foi a 2133. A 2133. 2015. Agora, você tem consciência do que é proibido, do que você não deve fazer, mas vamos supor que um paciente foi submetido a uma cirurgia com o Dr. Freire Aurélio e coloca lá no Instagram ou no TikTok ou em qualquer outro caminho das redes sociais. Até que ponto ele é responsabilizado? Essa pergunta foi da própria Isabel, que estendeu, não gravou, mas mandou fazer também essa pergunta. Até que ponto o médico é responsabilizado se foi um paciente
que colocou isso, e se ele pode repostar também, uma vez que não foi ele quem fez, mas foi a própria paciente. Sim. Você me permite, Gerson, apenas dizer, como já um conselho, poderia ser a minha fase final desse bate-papo, é que a gente tem que acoplar. Os médicos podem, não sei se devem, mas podem acoplar a essa nova tecnologia mundial para fazer esse contato com a sociedade e com os seus pacientes. Mas deve haver muita cautela. Isso eu falo para os médicos. Tem que ser uma cautela exagerada. Um policionamento cotidiano. Porque, ao mesmo tempo que o médico pode ter a intenção de passar para a sociedade uma informação positiva, científica, o contrário pode acontecer ao médico. Porque a mídia ela pode ser positiva quando alcança seguidores que o acompanham, mas quando esses seguidores também querem prejudicar o médico, o estrago é muito grande. Talvez jamais retirado em relação a um dano midiático para um médico. Em relação à sua pergunta, o paciente é livre, é um cidadão, pode postar o que quiser. A responsabilidade, a identificação com o sítio midiático é dele. Ele é o responsável pelo que posta. Mas a CODAME, num dos seus artigos da resolução, é obrigada a investigar os elogios que são reiterantes dos pacientes, para ver se isso se configura um tipo de autopromoção. A CODAME ela pode investigar, por exemplo, tem médicos que pedem para os pacientes fazerem um elogio. Eu até acho, na minha visão, que poderia uma vezinha, mas se o médico pede toda semana, aí já se configura uma relação não natural do médico. E a CODAME pode investigar isso. E se comprovar, por exemplo, se aquilo foi um pedido que houve comercialização, que foi pago a um paciente, configura uma transgressão a esta resolução e, portanto, ao Código de Ética de Medicina. No que interessa a questão da autopromoção, vamos supor que o médico receba uma revista e que essa revista está escolhendo os melhores médicos, os melhores especialistas. Ele deve aceitar esse tipo de convite, que muitas vezes essa autopromoção, a própria revista cobra para isso, né? O cardiologista do ano, o legista do ano. Como é que vê a resolução neste sentido? Pois é, Gerson. Entre os médicos deve haver uma relação de respeito mútuo sobre todos os aspectos, até do ponto de vista de competitividade na mesma especialidade, de forma que essa resolução é taxativa. Ela é taxativa em dizer que não podemos participar de certames ou concursos, que nos tenha o médico, que pode ser nós ou outro, como o melhor, o mais qualificado, o de melhor resultado, o único. É taxativa. Esses adjetivos que eu expressei estão lá na resolução. Não então, devem aceitar. Para o bem do bom relacionamento entre colegas, para prevenir a autopromoção, que está dentro a concorrência desleal, o sensacionalismo, a gente não pede. Só para uma curiosidade, para você ver como nós avançamos, em 2000 nós fizemos um transplante e, no afã de tentar mostrar o que o serviço fez, eu saí estampado aí nas páginas dos principais jornais de Alagoas, do lado do paciente, dizendo que aquele paciente tinha recebido um coração e etc., identificando não só a mim, como o paciente. Quer dizer, antes, isso em 2000 mais ou menos, essa resolução não existia. E isso vai contra os princípios do decoro e do respeito à confidencialidade
que é uma base da medicina, o segredo médico, nós não podíamos nunca definir aquilo. Então, hoje, quando a gente faz transplante, a gente fica no anonimato. E é assim que tem que ser, porque a gente faz assistência à saúde. E, às vezes, aquilo que eu fiz em 2000, se tivesse na vigência da resolução 2011 ou a 2015, eu seria chamado pelo Conselho e seria processado, pelo menos aberto uma sindicância. Não necessariamente processado, uma mas uma sindicância para saber por que eu fiz aquilo. Até que... Hoje, se eu fizer, não pode. Né? E a gente, infelizmente, vê muitos médicos de extrema experiência e de renome pelos serviços prestados à sociedade, que postam antes e depois. Que é proibido mesmo com a autorização do paciente. Verdade. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a medicina ela é uma coisa que orgulha qualquer médico. 99,9% são médicos apaixonados pelo que faz. São sacerdotes. Mas o que a gente pratica não é para a gente. O que a gente pratica é para cada um da pessoa que cuidamos e que faz o coletivo. Fazemos para a sociedade. Não fazemos a medicina para a gente. Maravilha. Professor Josiel, vê se tem mais um. Bom dia, colegas, amigos. Gostaria de inicialmente parabenizar o Dr. Gerson Odilon pela condução à frente do programa Medicina em Destaque, onde tem trazido colegas, né, de relevância aqui para a medicina alagoana e nacional, né, com temas sempre importantes e atuais. E agora gostaria também de parabenizar ao Dr. Alfredo Aurélio Marinho Rosa, que além de um ícone da cardiologia alagoana, na cirurgia cardiovascular, nosso amigo de muitos anos, né? E deixar uma pergunta aqui para ele, né? Como o CRM e o Conselho Federal de Medicina estão vendo cada dia essas publicações em redes sociais, a banalização da medicina, entendeu? E se existe alguma maneira prática de proibir esse tipo de ação por parte de alguns médicos que estão usando de forma indiscriminada, de forma sem nenhum tipo de controle as redes sociais. Um abraço, estamos juntos aí. Oi, meu nome é Matheus Santos Duarte, sou estudante do 9º período de Medicina aqui em Arapiraca, na UFAL, e gostaria de saber como eu posso saber se o médico ao qual eu quero me consultar é de fato especialista na área em que ele afirma ser. Obrigado. Excelente pergunta, né? Excelente pergunta e educativa aqui. Verdade. Para esse bate-papo nosso. Qualquer cidadão do Brasil, do Oiapoque ao Chuí, ele entra gratuitamente no site do Conselho Federal de Medicina ou do Conselho Regional de Medicina e lá tem um tópico, busca por médico. Não se está dizendo onde o médico mora, se é casado, onde trabalha, nada, absolutamente. Nisso nós temos um sigilo com o profissional. Mas a gente diz para a sociedade se aquele médico está atuando oficialmente e legalmente a medicina, que é o primeiro ponto. E segundo, se ele quer um especialista em uma área, em cirurgia, em clínica, ele vê lá que se o médico tem o RQE, o registro de qualificação de especialista. Ele achando isso, busca o médico e procura o desejo dele na assistência. Vê se tem mais uma pergunta. Essa é a acadêmica Alice. Bom dia, Dr. Gerson. Parabéns pelo programa que informa a Sociedade de Medicina e dos médicos que contribuem para a sociedade. Dr. Alfredo Aurélio é um médico apaixonado pela medicina e pelo seu ensino, e como meu pai foi um dos grandes responsáveis pela minha escolha à profissão. Parabéns pelo programa e ao meu pai. Abraços. Parabéns para você, tá vendo? Obrigado, essa é a Alice, é uma estudante de medicina.
está no 8º período e eu tenho a honra de ser pai, né? E professor, e já anda comigo nos estágios, e é uma satisfação. Obrigado a ela e a vocês de participar disso aqui. Essas lições recebe desde casa, não é isso? Ah, sim, eu tento fazer isso. Espero que ela pratique. É porque uma das coisas que incomoda um pai que tem um filho médico é aquele desejo principiante que ele tem de dar uns plantõezinhos sem orientação médica, né? Como deve você, como professor, como conselheiro, dar um recado assim para esses acadêmicos que muitas vezes se acham preparados, e sim, as faculdades hoje, apesar de alguém dizer que não está preparando tanto, mas está, né? Alguns deslizes acontecem, como acontecem em todas as profissões, mas que as instituições têm, de uma forma geral, zelado pela formação médica. Então, só um enfoque, já aproveitando aqui a participação da Alice. Melhor satisfação, né? Eu acho que para qualquer pai, qualquer profissão, ter um filho que siga aquilo, siga com responsabilidade, com paixão pelo que faz, né? A gente tem visto, Gerson, nos últimos tempos, um pouco de uma diferença na formação dos médicos atuais. E, recentemente, nós tivemos com todas as instituições de ensino de Alagoas, no Conselho de Medicina, para a gente conversar exatamente o que a gente pode ofertar como mais experientes do ponto de vista de postura de um médico. Veja que, para ser médico, não precisa dos critérios e do rigoroso crivo que passa um cientista da NASA e etc. Até nisso a medicina é muito democrática, né? Porque qualquer um vai, faz o vestibular e faz. E se a gente tivesse de dizer qual o critério maior para ser médico, sem dúvida seria a gente ter uma característica e uma vivência de humanidade, de humanismo. E o que os professores devem colocar, né, o próprio Estado de Direito já coloca isso para as pessoas, não precisam ser médicas, que a gente precisa ser igual e tratar as pessoas como a gente queria que nós fôssemos tratados. De forma que para os estudantes, para todos os coordenadores de curso de medicina, a gente precisa ensinar a ser uma pessoa, entre aspas, humana, ser gente, gostar das pessoas, independente de raça, cor, religião. E se o estudante de medicina ele aplicar isso, já ultrapassa 50% do objetivo da ciência médica. Muito bem. Também nós tínhamos o referencial, que é o Código de Ética Médica, mas nós estamos falando aqui sobre a publicidade médica, e tem uma figura aí que pediu o Josiel que coloque, que o acadêmico deve ler desde cedo, assim como o médico, que é um manual da CODAME, não é? É isso aí, o Manual de Publicidade Médica, da Resolução 1974 de 2011, né? Gerson, isso aí é mais duas coisas importantes que eu estou vendo na nossa conversa. Primeiro, a coisa de buscar o médico que é médico, porque estamos vivendo uma avalanche de falsos médicos no estado de Alagoas e no Brasil. Nunca houve uma caça a tantos não médicos que estão, acredite, que chegamos a encontrar trabalhando, inclusive, em órgãos públicos. Você imagine nas clínicas, nos municípios mais distantes. Por isso, a fiscalização do Conselho tem exercido ultimamente um trabalho bastante importante para a profissão médica na busca desses falsos médicos. Primeiro, aquela informação. E segundo, desse manual. Esse manual é obtido gratuitamente pela internet, entrando no site do Conselho Regional de Medicina. E quem não tiver, o médico não tiver, entrar em contato conosco no Conselho
para a gente fazer chegar até eles. É um manual pequeno, mas que diz tudo, importante para diretores de instituições, o setor de marketing da instituição, das instituições de clínicas, de hospitais, e do próprio Estado, né? O CFM e o CRM local já teve que interferir, sim, em propagandas estatais, de dizer que não estava correto e etc. Então, esse manual ensina, não precisa ser chamado pela gente. Esse manual diz tudo. E eu aconselho o estudante de medicina a ler. Isso obtém de graça. Até porque eles vivem o dia a dia com alguns aplicativos de redes sociais e etc. E ele tem que saber o limite da sua liberdade, né? Não pode publicar aquilo que é proibido. Aquilo que é proibido. Nós temos também, mas eu vou deixar para depois, um outro profissional que vai se manifestar com relação a isso. Sobre esse manual, ele trata também de algumas vantagens que o médico pode receber de alguns laboratórios. Muitas são as pesquisas, muitas são as publicações feitas anualmente. Você deve ter um número quase que aproximado de quantos milhões de trabalhos são publicados por ano. E uma das coisas proibidas é você publicar aquilo que você não participou, né? Quem coloca o seu nome. Mas outra com relação a alguns fake news, né? A gente viu muito isso durante a pandemia, né? Alguns que anunciavam determinados trabalhos ou determinadas experiências em tratamento de Covid, quando na verdade não tinha nenhuma participação. Até alguns médicos foram punidos por isso, alguns conselhos puniram alguns médicos que divulgaram matérias com esse teor. O que é que você tem a dizer sobre isso? Você veja que, em termos de ciências, a ciência médica no mundo, ela é responsável por mais de 2 milhões de publicações anuais. Em todas os seus veículos de divulgação. E de forma que essa resolução diz que a gente só pode publicar o que é cientificamente correto. Então, tem que ser trabalhos nos moldes das comissões de ética em pesquisa, tem que participar. A não participar de um trabalho científico e divulgar como seu é uma transgressão ao Código de Ética Médica, tanto ao Código como essa resolução, e facilmente quem descobrir que isso ocorre pode denunciar, um outro coautor pode denunciar, que isso tem um caminho natural das coisas. A medicina ela tem muito isso. Essas comunicações devem ser cuidadosas até nos perfis profissionais do médico. Tem médico que posta, por exemplo, só as questões relativas à informação da sociedade. Informar a sociedade que doença é assim, que pode prevenir, isso pode, mas tudo dentro de base científica. Então, a gente tem que ter cuidado com isso. Não raro, médicos publicam coisas que não são cientificamente comprovadas e os próprios pacientes respondem na sua mídia de dupla via, e o médico fica até numa saia justa, porque não é aquilo. E a gente tem que ter cuidado no que posta, porque exige muito tempo para se conhecer a medicina e ter o conhecimento que nós temos. Então, a gente tem que ter cuidado da informação que levamos, porque os médicos Dr. Web, eles não têm essa experiência que temos, esse longo tempo formativo do médico, os processos de aprendizado que nós passamos. Então, o que recebe, o mensageiro que recebe a informação, ele pode confundir as informações, de forma que o médico tem que ter um critério, primeiro científico, verdadeiro, de confidencialidade, para se propor postar alguma coisa. Lembrando, se alguma coisa for ruim, ou se for mídia aberta, né? O médico diz que faz essas coisas, que tem resultados,
Mas o único só resultado negativo que ele tenha, ele tem que ter cuidado com o fogo que vai voltar na mídia. Então, o médico tem que ter um cuidado muito grande com esse casamento. Do jeito que promove, também pode destruir uma carreira. Tem 2 vídeos ainda, Josiel, não sei. Porque tem um bem anterior, ver se o menino consegue. Não vai dar. Então, vamos a esse vídeo último aqui. Olá, professor Gerson. Um grande prazer poder estar falando e participando diretamente com o senhor através do seu programa, sempre ativo na contribuição cultural e médica na composição da sociedade alagoana. Gostaria também de agradecer a oportunidade de poder homenagear aquele que é um grande pai, médico, professor e amigo, ressaltando a sua grande essência humanitária, ética, seu empenho pelo ensino e pela ciência, além de estar sempre presente na minha formação e na formação de minha irmã Alice. Com ele aprendemos sobre a medicina e sobre a vida. Ao meu pai, Alfredo, e ao senhor professor, um grande abraço. Olha. Aí é para... Emociona. Você sabe que eu me emociono todo dia com meus filhos. De vê-los sair de casa na busca da boa coisa, retornar sem ser causadores do mal humano. Isso me emociona todo dia, né? Mas agora, lembrar apenas que o programa errou na designação. Deixa eu defender o médico, que ele não é cirurgião cardiovascular, né? Ele é um residente de clínica médica ainda, mas eles que são meus ídolos agora, viu, professor? Agora eu aprendo com eles e com todos os estudantes. A cada dia, a cada instante. Com todos os estudantes que eu convivo e tenho o prazer. Como a gente, nós somos estudantes eternos. Né? Verdade, uma viagem que nós fizemos, dialogando. Só estudamos, né? O próprio Gaudete, que é um poeta que sempre eu trago umas poesias aqui, ele fala sobre o vendedor, que o médico não vende, a medicina não é mercadoria. E para que você destaque ou venha distinguir uma coisa da outra, ele diz que o vendedor, diz assim: no seu exercício prima pela cordialidade, eficiência, atenção, presteza e celeridade, com os bons métodos de venda, de tal modo que atenda bem a sua freguesia, ganha pela comissão e também por produção, vendendo a mercadoria. Isso é um vendedor ambulante ou qualquer um outro vendedor, um corretor, mas a medicina não pode usar como pressuposto a venda. Afinal de contas, medicina não é mercadoria, não. Perfeitamente. Essa resolução, professor Gerson, que a gente debateu alguns pontos, ela volta a tocar nesse ponto que é um dos pontos centrais dos princípios da medicina e que está estabelecido no nosso Código de Ética Profissional. Não pode haver uma relação de mercado explícita no aparecimento do médico com a mídia, tá? Devemos ressaltar que a pesquisa médica, ela pode ser financiada, não há nenhum problema, mas tem que ser declarada. As pesquisas devem dizer, por exemplo, eu estou aqui neste programa sem nenhum financiamento, através de um convite, e declaro que não tenho nenhum interesse, nenhum conflito nessa fala, já que estou falando como vice-corregedor do Conselho de Medicina. E assim deve ser as apresentações em congressos, em revistas, em apresentação de trabalhos. Nós devemos declarar. Não é proibido o financiamento de pesquisas, mas nós temos que dizer, eu estou fazendo essa pesquisa financiado pelo laboratório tal. E aí dá essa clareza
de análise, de crítica posterior ao trabalho, à sociedade. Para não ser exatamente esse instrumento de propaganda de laboratórios ou de algumas instituições médicas, porque algumas vezes ele faz uma propaganda da instituição propriamente dita também. Pois é, professor Gerson, a instituição médica, ela pode promover os seus médicos no Dia dos Médicos, na Semana do Médico, pode abrir a sua mídia para o seu médico ele dar uma opinião à sociedade sobre um tratamento, sobre uma prevenção, nos diagnósticos, nas prevenções, nos tratamentos. Mas o médico não pode ser propaganda da empresa. A resolução é muito clara. Nós não podemos ser propagandistas de empresas. Tá? E a gente tem que sempre colocar o nosso RQE e o nosso CRM. E devemos aparecer sempre no sentido de divulgar algo que seja importante à sociedade. Não é para mim, nem para os meus, nem para os meus, é para toda a sociedade. Ele pode participar cientificamente. Então, às vezes, alguns médicos podem sair de propaganda, a recomendação que eu dou é que não deve, porque a minha interpretação da lei é clara. O médico não deve participar de campanhas de empresas, seja ela pública ou privada. Como laboratórios, hospitais e assim. Laboratórios, hospitais. Agora, o médico pode ser, sim, homenageado, era essa pergunta que eu ia fazer. Porque... referenciado como o cientista que pelo tempo de trabalho que tem na instituição, nunca pelos resultados. Sim. Mas essa pergunta, exatamente, ela é mais... se estende também à Sociedade de Medicina, ao sindicato e ao próprio Conselho de Medicina, que na Semana do Médico presta homenagens, não é? E como distinguir se essa homenagem não é algo para tornar uma concorrência? Primeiro, eu podia até dizer que é algo intracorpore, não é para a sociedade, mas é o próprio corpo médico. Não? Muito boa essa pergunta, professor. Nós podemos homenagear, todas as profissões homenageiam os seus pares. Outras carreiras de ordem geral, de constituição da sociedade como um todo, todos os militares condecoram por tempo de serviço, por missões. A medicina não condecora por número de cirurgia, por resultados. Tá? Essas coisas de resultados só podem ser avaliadas e discutidas em âmbitos de câmaras técnicas específicas do Conselho Regional de Medicina. Nem comissões de éticas de hospitais podem avaliar questões de resultados profissionais. Sim. Agora, homenagear o médico que tem mais tempo de serviço, homenagear o médico que se aposentou, isso qualquer instituição pode fazer, porque é uma referência àquilo que presta homenagem não só a ele, mas pode ser ao servidor mais antigo, ao que limpa a cadeira mais antigo. Então, nós não somos diferentes, o médico não é diferente de ninguém. Agora, do ponto de vista de participar de concursos e de certames, olha, quem acertar isso vai ganhar uma consulta com o doutor Y. Isso não pode. A medicina não pode ser fruto de sorteios. Tem que haver a seriedade da busca, seja ela pública ou privada, ao médico que você deseja e o médico oferecer o melhor trabalho. Então, a relação com as empresas deve ser assim. Os médicos sofreram um baque, não os médicos, muito grande, porque hoje a relação dos médicos com as empresas estão normatizados, as próprias empresas. E um outro ponto, professor Gerson, que a gente deve tocar é que quando você é dono de uma mídia, YouTube, WhatsApp, Instagram, Twitter, que você é o dono e você publica qualquer coisa, você é responsável pelo que publica.
É verdade. Então, se você é responsável pelo que publica, os efeitos daquilo é de sua responsabilidade. E você jamais pode aí colocar que os laboratórios estão ali com você ou você está sugerindo algum tratamento, algum tipo de medicamento ou que o valha na sua mídia. Não pode. Você pode anunciar o produto de que você quer recomendar na medicina, é um analgésico, por exemplo, mas nunca o laboratório. Verdade. Então, evitando que seu celular venha tocar diariamente ou dioturnamente, ou que você não receba um avalanche de informações em redes sociais, faça aquilo que orienta o Código de Ética, aquilo que orienta a resolução da CODAM de publicidade médica, a fim de que você seja este operário que esteja a serviço da sociedade. Professor Gerson, só lembrar e aqui dar as minhas homenagens a esse setor do Conselho de Medicina. E a gente em Alagoas, na vida conselhal, a gente sabe manusear muito bem isso, porque a gente tem como relator principal dessas resoluções o nosso vice-presidente do Conselho, o Dr. Emanuel Fortes, com o qual todos nós aprendemos e crescemos no entendimento de como a gente deve manusear toda essa mídia de forma discreta, presente, verdadeira e ética. E homenagear o professor Emanuel e ao professor Joseane, doutor Joseane, conselheiro, o responsável pela CODAM, a Comissão de Assuntos Médicos e da Propaganda Médica, e as duas médicas fiscais do Conselho, que fazem, funcionárias federais do Conselho, que fazem um trabalho hoje na busca por uma mídia negativa para a medicina fantástico. Muito obrigado, professor Aurélio. Agradecer a você, telespectador, que nos acompanha sempre, telespectadoras também, na TV Mar, no YouTube, em todas as redes sociais, nosso programa de Medicina em Destaque. Fiquem certos de que na próxima semana estaremos aqui com outro convidado, porque é assim que Deus tem dirigido todos os nossos caminhos. Até o próximo programa. O programa Medicina em Destaque é um oferecimento de Hospital Vida, humano por natureza.